Boa noite com Maria, 8 de janeiro, a paz de Jesus. Estamos em mais um momento devocional com esse maravilhoso livro do Padre Luiz Erlim, Boa Noite com Maria. Eu já convido você a pegar o seu devocional ou o seu caderno, a sua Bíblia. Hoje nós estamos na página 21 e temos como tema as promessas de Deus. Eu já quero convidar a você a preparar o seu coração, porque Deus vai falar muitas coisas neste dia, neste momento oracional. Então, prepare o seu coração, porque as promessas de Deus são fiéis. Confie e tome posse. Vamos iniciar o nosso momento, já pedindo que o Espírito Santo prepare o nosso coração para todo o que nós vamos partilhar, para que a palavra de Deus venha fazer morada no nosso coração, para que já possamos tomar posse das promessas de Deus, as promessas que Ele tem para a nossa vida, que tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é barreira, venha cair por terra e que o Espírito Santo nos sustente, para que essas barreiras não tomem conta do nosso coração, mas que possamos sim tomar posse das promessas de Deus, não deixando que nenhuma circunstância, nenhuma tribulação venha nos tirar dos propósitos e das promessas de Deus na nossa vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. E nesse dia o título é As Promessas de Deus. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você, que são muito decisivas. Primeiro, eu creio nas promessas de Deus? Nós até cantamos aquela música do Eugênio Jorge, mas será que de verdade a gente acredita? Segunda pergunta, eu espero nas promessas de Deus? Porque uma coisa é eu crer e outra é eu esperar. Eu creio que Deus faz milagre, eu creio que Deus realiza prodígios, mas quando é na minha vida, quando é na minha realidade, eu espero com confiança, eu espero com prontidão as promessas de Deus? E a última pergunta, quais são as promessas que você deseja acontecer na sua vida? Quais as promessas que você pediu para Deus e que você ainda está aguardando? Essas perguntas, elas são essenciais porque elas nos ajudam a interpretar o nosso momento com Deus, o nível de intimidade que nós temos com Deus. Porque se eu busco a Deus, se eu tenho confiança em Deus, eu vou crer. Eu vou crer que as promessas dele vão se cumprir na minha vida, mesmo que demore, mesmo que não seja do meu jeito, mesmo que não seja da maneira como eu arquitetei na minha mente. Então, creia na promessa de Deus. Não é só crer, mas é também esperar. E esperar com expectativa, esperar com esperança, esperar com confiança. Então, a partir de um título, a gente já tem uma explanação longa sobre o tema. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar Números 27:12, que vai nos dizer: O Senhor disse a Moisés: sobe a esse monte Abarim e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Se você leu a Bíblia no ano passado, Bíblia todo dia, ou se você fez o propósito de ler, vai chegar um momento que você vai ler essa passagem. E ela é assim, é muito triste esse momento. Ao mesmo tempo que é triste, é um amor de Deus muito grande pela vida de Moisés, porque deixa eu só te lembrar do que se trata esse contexto de Números 27. Ele nos ensina sobre a obediência e entrega aos planos de Deus. O termo Abarim refere-se a uma cadeia de montanhas na região de Moabe, a leste do Rio Jordão. Deus permitiu que Moisés tivesse uma visão panorâmica de toda a terra prometida. Vocês lembram que Moisés libertou o povo, eles ficaram caminhando no deserto, aí o povo se rebelou, aí teve aquela questão de que Moisés subiu para o Horebe, Deus deu as tábuas da lei, ele desceu, o povo estava fazendo festa, adorando bezerro, ele quebrou as tábuas, enfim, foi acontecendo um monte de coisas e teve um momento em que Moisés desobedeceu a Deus e Deus falou: você não vai entrar na terra prometida. E quando chegou o momento de Moisés partir, que ele já estava numa idade avançada, Deus falou que tinha chegado a hora dele morrer.
Mas antes Deus fez com que ele contemplasse a terra prometida. Então levou Moisés até esse monte, no alto do monte, e disse: Moisés, olha. E quando Moisés avistou, ele via a terra prometida. E quando eu falo que essa passagem é triste, porque ele viu, ele contemplou a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, mas ele não ia participar. E isso, quando eu preparava, falou muito forte no meu coração, porque essa passagem, eu nem tinha me atentado para isso, mas fazendo a reflexão hoje, sobre justiça e misericórdia de Deus, eu quero partilhar com você. Moisés não pôde entrar na terra por causa do episódio em Meriba, quando ele feriu a rocha com a impaciência, demonstrando falta de confiança plena em Deus. Com isso, Deus demonstra duas coisas. Primeiro, a justiça. Moisés não atravessaria o Jordão, ou seja, ele não ia entrar na terra prometida. E segundo, a misericórdia. Deus o convida a subir ao monte para contemplar o cumprimento da promessa. Deus não o deixa morrer sem ver que a sua palavra se cumpriu. Apesar dele não entrar, ele viu que a promessa se cumpriu. E aqui nesse episódio é muito clara essa questão da justiça e da misericórdia de Deus. Deus é justiça? Sim. Ele é misericórdia? Sim. E ele usa as duas coisas muito bem para cada um de nós. Às vezes, nós preparamos o caminho para algo que nós mesmo não iremos desfrutar fisicamente, mas que faz parte do plano maior de Deus. Por exemplo, uma pessoa que constrói uma indústria, uma fábrica ou uma rede de lojas. Aí aquele fundador morre, são os herdeiros que tomam conta. Pode ser que os herdeiros tomem conta muito bem, como pode ser que os herdeiros não tomem conta da maneira como aquele que construiu ou aquela, normalmente é homem, mas não continua o legado do pai ou da mãe ou da família. Mas enfim, ele deixou um legado. Assim como Moisés, ele deixou um legado. Ele não entrou na terra de Canaã, assim como aquele povo rebelde, desobediente também não entrou. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Um outro ponto que clareia sobre a justiça e a misericórdia é que Moisés contemplou a terra de cima do monte. Ele não murmurou contra a ordem de Deus de subir ao monte para morrer. Ele obedeceu. Moisés poderia chegar naquele momento e falar assim: mas espera aí, eu passei por tudo isso e não vou entrar na terra prometida? Não, que isso, Deus? Não tá de acordo isso, tá sendo injusto. Moisés fez isso? Ele não brigou com Deus, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu, porque ele entendeu que a missão dele era até ali, não era ir além. Não, mas Deus falou que ia levar o povo para a terra prometida. Falou, mas Deus mandou uma lista dizendo: essa lista aqui, os nomes que contém nessa lista são todas as pessoas que vão entrar na terra prometida. Não. Deus falou que um povo ia entrar na terra prometida, não falou os nomes. Você sabia que eu não tinha me atentado para essas coisas? Olha como é bom a gente fazer o devocional, porque um versículo saltou os meus olhos hoje. E eu espero que você tenha essa mesma experiência de entender que a misericórdia e a justiça de Deus caminham juntas. Vamos para a frase? A frase é muito forte. Mesmo que não enxerguemos, Deus é milagre todo o tempo. Quando a gente está passando por dificuldade, enxergar essa frase é muito difícil. Principalmente quando a gente não vê o milagre, quando a gente não vê nada acontecendo. Mas é aí que entra a fé, é aí que eu preciso ativar a fé. A frase, ela nos convida a sair da fé sensível, aquela que precisa sentir ou ver. Precisamos ter uma fé convicta, aquela que descansa na soberania de Deus, aquela que declara, aquela que tem expectativa. O que é ter expectativa? É eu esperar em Deus, mesmo eu não estando vendo, mesmo eu não estando sentindo, mesmo que pessoas estejam até falando coisas contrárias. Eu vou crer, eu decidi crer. Crer também é uma decisão, assim como o perdão, assim como amar. É uma decisão, eu decidi crer. Tudo pode estar uma tempestade, mas eu decido crer. Tudo pode estar muito confuso, mas eu decido crer.
E que nesse dia, diante das dificuldades que você passa, da situação que você passa, você decida crer. E eu falo isso para você, mas eu também estou experimentando isso. Diante da minha realidade hoje, eu preciso decidir crer, porque senão o desânimo toma conta de mim. A murmuração toma conta de mim. E para que eu creia nas promessas de Deus, eu preciso decidir, eu vou crer nas promessas de Deus. Eu não sei quando, Senhor, as promessas vão se cumprir. Eu não sei quando eu vou ver o cumprimento dessa promessa, mas eu decido crer, eu decido esperar, eu decido confiar. Tome posse disso hoje. Tome posse diante daquilo que você está passando. A reflexão hoje, ela é muito forte. Muito forte. E eu espero que nesse momento o seu coração esteja aberto para que você possa acolher essa meditação. Se você tem o livro, você vai poder acompanhar comigo. Se você não tiver, ouça com atenção, porque é uma mensagem de Nossa Senhora para cada um de nós. Eu confiei plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando tudo, segundo meus critérios, parecia dar errado, e segui confiando. Os projetos de Deus vão se revelando e se concretizando conforme o tempo de Deus, que o tempo não é o nosso. O Altíssimo é perfeito em tudo. Ele sabe o exato momento em que as graças precisam ser derramadas. Porém, não esquece, meu filho. Qual é o seu nome? Nesse momento, Nossa Senhora está dizendo: porém, não esquece, minha filha Alessandra. Substitui agora, inclui o seu nome. Não esquece, minha filha, meu filho, e diz o seu nome. Deus Pai cuida de nós em cada fração de segundo e são infinitas as graças e os milagres realizados por Ele. Mas muitas vezes estamos ocupados, lamentando da vida. Muitas das vezes estamos distraídos, reclamando, murmurando, brigando, questionando e não vemos as promessas de Deus na nossa frente. Querido filho, querida filha, eleva teus olhos neste momento para além do horizonte e contempla a providência divina que cuidou de ti até agora. Espiritualmente, subir ao monte significa nos desinstalar da situação em que estamos. Você precisa se desinstalar, sair dessa zona de conforto, sair desse comodismo, sair dessa preguiça, sair dessa lentidão, sair dessa cegueira espiritual, desse tampão dos ouvidos que foi colocado. Você precisa se desinstalar de quê? Ou de qual lugar? De qual mesa você não tem que fazer mais parte? Dessa forma, paramos de olhar para o grão de areia e conseguimos contemplar toda a praia. Deus age pontualmente, porém a obra de arte de suas mãos pode ser vislumbrada no percurso da história. Eu confiei, mesmo contra toda esperança, e me mantive centrada no querer de Deus para mim. Dessa forma, fui feliz. Eu te convido a fazer o mesmo. Eu te convido, minha irmã, a confiar. A confiar. Por mais que seja difícil, por mais que as situações hoje te obriguem a não crer, a não ver o possível, a não ver uma solução, a não ver uma saída. Mas eu convido a você a confiar nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Eu quero trazer aqui, conforme a mensagem que o padre escreveu, 3 níveis do milagre invisível e que você possa refletir. Primeiro, o milagre da preservação. O que Deus manteve de pé na sua vida hoje, apesar das tempestades? Diante da tempestade que você está passando, de alguma dificuldade, de algum problema, Deus tem te preservado, porque algo pior poderia ter acontecido. Você já parou para pensar? O carro quebrou, eu vou gastar um dinheirão. Mas de repente, se você tivesse usado o carro, poderia ter acontecido algum acidente. Poxa, faltou dinheiro para pagar aquela conta, de comprar aquela roupa, de comprar aquele item. Deus já te estava dando sinais. Não, economiza porque você vai precisar gastar para algo mais urgente. Segundo,
Segunda pergunta. O milagre do processo. Onde você sente que Deus está trabalhando nos bastidores, ajeitando as coisas sem que você veja o resultado ainda? A gente é muito apressado. A gente quer tudo na nossa hora, do nosso jeito, conforme a gente planeja aqui na nossa mente e que seja assim, que saia perfeito. A gente pode falar assim, nossa, saiu tudo perfeito. Mas Deus trabalha nos bastidores e Deus trabalha no silêncio e é tudo no tempo dele, não é no meu tempo. Então, o que eu preciso pedir a partir dessa realidade? Senhor, dai-me a graça da paciência, dai-me a graça de saber esperar, de não querer fazer do meu jeito. Rompe, Jesus, a minha teimosia, a minha insistência com coisas que não estão dando certo. Eu tô aqui te ajudando a você ir pensando aí na sua realidade. E terceiro ponto, o milagre da graça. Como Deus está transformando o seu temperamento ou a sua paciência através das dificuldades? Essa sua dificuldade está te deixando mais confiante e dependente de Deus ou é o contrário? Você está querendo resolver tudo a ferro e fogo? Pense, reflita. Se você tem um livro, eu convido você a reler. Eu convido você a grifar. O meu hoje ficou todo marcadinho. E como falou muito ao meu coração, eu ainda coloquei aqui um adesivo, porque mexeu demais comigo, demais. Mais cedo, quando eu fazia a reflexão e fazia as minhas anotações, nossa, foi um momento muito forte que eu tive com Deus, porque eu mergulhei mesmo, porque muitas das vezes a gente fica cansado de esperar o cumprimento da promessa. Então, no momento em que eu preparava, eu dizia para Deus, Senhor, me ajuda a esperar, me ajuda a confiar, não me deixa desistir, não me deixa desanimar, não me deixa voltar atrás, Senhor, não me deixa. E que hoje também seja o seu desejo. A palavra-chave de hoje é milagre. E eu partilho com você. Contemple o milagre. Olhe com os olhos da fé, não com os olhos da razão. Porque com os olhos da razão não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Mas olhe com os olhos da fé, amém? Quero fazer a oração final e que nesse momento em que eu vou orar, e conforme eu for rezando, vai fazendo também a sua oração, vai dizendo para Deus, Senhor, eu quero confiar nas tuas promessas. Vai renovando as promessas que você já colocou diante de Deus. Senhor, hoje eu renovo as promessas para que eu confie, porque eu sei, Senhor, que no teu tempo tudo vai se resolver. Então vai fazendo também a sua oração, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu subo o monte da minha oração, assim como Moisés subiu a Abarim. Muitas vezes, Senhor, meus olhos estão cansados de olhar apenas para o deserto, para as dificuldades e para aquilo que ainda não se realizou. Mas hoje teu Espírito sopra em meu coração esta verdade. Mesmo que eu não enxergue, tu és milagre todo o tempo. Eu te louvo, Senhor, porque o teu milagre não depende da minha visão. Tu és milagre na vida que pôs em mim agora. Tu és milagre na porta que se fechou para me livrar e na porta que se abre no tempo certo da tua vontade. Assim como mostrastes a terra prometida a Moisés, mostra-me, Senhor, os teus sinais de amor no meu dia de hoje. Maria, minha mãe, tu que vivestes o maior de todos os milagres no silêncio de Nazaré, empresta-me os teus olhos de fé. Ensina-me a não murmurar diante do ainda não, mas a confiar que o Senhor está trabalhando no invisível. Que eu saiba guardar as promessas de Deus no meu coração, com a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pai, eu entrego minhas ansiedades, a minha cegueira espiritual. Retira as escamas dos meus olhos para que eu perceba a tua mão me sustentando, tua providência me alimentando e teu amor me guiando, mesmo quando o caminho parece silencioso. Deus é milagre agora. Deus é milagre sempre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama. E que nessa Ave Maria ela possa vir rogar por nós, pelos nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que você seja envolto pelo manto de Nossa Senhora e que você confie nas promessas de Deus. Fique com Jesus.